História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Homenagem à Ucrânia. 5 de fevereiro de 1024. Nasce Giaslav I, meu 32º avô, 4 vezes meu avô, primeiro rei do Rus Kiev, Ucrânia, grão-duque de Kiev, príncipe de Turóvia, 8º avô da rainha Santa Isabel, mulher do rei Dom Dinis de Portugal. Giaslav I, primeiro rei do Rus Kiev, grão-duque de Kiev, príncipe de Turóvia, nasceu a 5 de fevereiro de 1024, e morreu dia 3 de outubro de 1078, na Batalha de Nesatina Niva. Era filho de Jaroslav I, o Sábio, grão-duque de Kiev, fundador da cidade de Jaroslav, e de Ingegerd, princesa da Suécia, descendente de Ragnar Lodbrok, lendário guerreiro viking, rei da Suécia, e de Alfredo I, o Grande, rei do Essex, neto paterno de Vladimir I, o Grande, grão-duque de Kiev, e de Anad. Constantinopla, descendente de Teófilo, imperador bizantino, e de sua esposa a imperatriz Santa Teodora, e neto materno de Olaf III, o tesoureiro, rei da Suécia, e de Astrid de Mecklenburg. Giaslav I, primeiro rei do Rus Kiev, grão-duque de Kiev, príncipe de Turóvia, era filho de Jaroslav I, o Sábio, grão-duque de Kiev, fundador da cidade de Jaroslav, e de Ingegerd, princesa da Suécia, descendente de Ragnar Lodbrok, lendário guerreiro viking, rei da Suécia, e de Alfredo I, o Grande, rei do Essex. Giaslav I foi um dos autores do Código Penal, Russkaya Pravda. Mandou construir o mosteiro Peschersk, em Kiev. Foi deposto em 1068, devido a uma revolta popular, e fugiu para a Polónia, terra de sua esposa, voltando em 1069 a Kiev com a ajuda do exército polaco, tendo sido expulso e lojo seus irmãos em 1073. Giaslav I foi o primeiro rei do Rus Kiev, em 1075, morrendo 3 anos depois no dia 3 de outubro de 1078. Congresso de Príncipes de Liubeck, causas e consequências. Entre os 5 filhos de Jaroslav, o Sábio, a posição de liderança era ocupada pelos 3 mais velhos, Giaslav, Sviatoslav e Vsevolod. Em 1054, Jaroslav deixou um testamento, segundo o qual Giaslav, por direito de primogenitura, tornava-se príncipe de Kiev, Sviatoslav, príncipe de Chernigov, e Vsevolod, príncipe de Preyaslav. Cada uma dessas regiões, com grande e rápido desenvolvimento, poderia tornar-se um Estado soberano, mas Kiev ainda era o lugar de governo mais desejável. A luta pelo trono de Kiev e a expulsão de Giaslav. Os feudos internos estavam apenas ganhando força, quando em 1068 os filhos de Jaroslav, sem estarem preparados, perderam a batalha com os Polovtsi, tribo nómada de origem turca, no rio Alta. O povo culpou os príncipes pela derrota, e Giaslav passou um momento particularmente ruim, a quem os habitantes de Kiev expulsaram da cidade. Durante a revolta, Giaslav fugiu para a Polónia, terra de sua esposa Gertruda, onde o seu parente Boleslav II, o Gordo, governou, e Vseslav Polotski, que tinha sido capturado anteriormente pelos filhos de Jaroslav, ascendeu ao trono de Kiev. O seu reinado durou pouco e, um ano depois, em 1069, Giaslav voltou a Kiev com o apoio polaco, executou todos os envolvidos na conspiração contra ele e continuou a governar. Em 1073, Sviatoslav e Vsevolod expulsaram o seu irmão Giaslav, da cidade de Kiev. Ele fez uma tentativa de obter apoio na Polónia novamente, mas naquela época as autoridades polacas já tinham concluído uma aliança com os irmãos mais novos de Giaslav, e ele teve que pedir ajuda à Alemanha, o que também não teve sucesso. Uma nova onda de conflito civil. Não se sabe durante quanto tempo Giaslav tentou recuperar o trono de Kiev, senão pela morte de Sviatoslav em 1076. Nos últimos 3 anos foi ele quem governou Kiev, enquanto os seus filhos e sobrinhos ocuparam todos os cargos de liderança. Durante esse tempo, Sviatoslav liderou uma política externa ativa. Giaslav recebeu a embaixada alemã, ajudou os polacos na guerra com os tchecos e também tentou concluir uma aliança militar com Bizâncio. Infelizmente, os assuntos internos ainda deixavam muito a desejar. Após a morte de Sviatoslav, uma luta feroz começou entre parentes. Formalmente, Giaslav sentou-se no trono de Kiev novamente, mas a sua posição era precária, e a 3 de outubro de 1078 Giaslav foi morto por seu sobrinho Oleg Sviatoslavich na Batalha de Nesatina Niva. O irmão mais novo, Vsevolod Jaroslavic, que governou anteriormente em Preyaslavo, tornou-se príncipe de Kiev.
O seu reinado foi longo, até a morte de Vsevolod em 1093. O filho de Izyaslav, Svetopluk II, ascende ao trono de Kiev. O conflito civil agrava-se, no leste da Rússia, a sérias batalhas entre Oleg Sviatoslavich e Vladimir Monomakh, filho de Vsevolod. As incursões constantes aos polacos e a desorganização nas hostilidades trazem derrotas consecutivas. Em 1097, a situação tinha-se deteriorado tanto que os príncipes decidiram encontrarem-se e discutir a situação. Congresso dos Príncipes de Lübeck. Como resultado da fragmentação feudal e do desacordo total entre familiares, tornou-se necessário unir esforços contra um inimigo comum e estabelecer um certo regime geral. O Congresso de Lübeck contou com a presença de Svetopluk, filho de Giaslav, Vladimir, filho de Vsevolod, David, Oleg e Jaroslav, filho de Sviatoslav, os herdeiros diretos dos três irmãos, bem como David Igorevich Wolinski, Vuldar Peremysl e Vasilko Terebovsky. Assim, todos os príncipes do Congresso de Lübeck, de uma forma ou de outra, reivindicaram a terra e o trono. No Congresso, os príncipes concordaram em se reconciliarem e unirem forças. Após os resultados do Congresso de Lübeck, os príncipes concordaram sobre quem e onde governaria cada um deles. Sviatopolk, Kiev. Vladimir, Preyaslavo. David, Oleg e Jaroslav, filho de Sviatoslav, Chernigov. David, filho de Igor, Vladimir Wolinski, no mesmo lugar onde o seu pai governava. Vuldar, filho de Rostislav, Przemysl. Vasilko, filho de Rostislav, Terebov. Legalmente, o Congresso dos Príncipes em Lübeck consolidou a correlação de forças que se desenvolveram entre eles. Mais tarde, estes acordos foram novamente quebrados. Família e descendência. Giaslav I, primeiro rei do Rus Kiev, grão-duque de Kiev, casou com Gertruda, princesa da Polónia, minha 32ª avó, 4 vezes minha avó, filha de Mieczysław II, rei da Polónia, de Riquilda de Lorena, e tiveram. Mstislav, príncipe da Polónia, casou com senhora desconhecida. Svetopluk II, grão-duque de Kiev, casou com Helena, meus 31º avós, 4 vezes meus avós, e depois casou com Barbara Comnena, princesa de Bizâncio. Eudokia, princesa de Kiev, casou com Mieszko Piast. Sujatoslav, príncipe de Kiev. Yuzevulod, príncipe de Kiev. Igor, príncipe de Kiev.